Vocês já sentiram aquela sensação de que o mundo inteiro está olhando para vocês, julgando, enquanto alguém que deveria protegê-los os humilha publicamente? Aquela sensação de que o chão está se abrindo sob seus pés, mas vocês precisam continuar sorrindo como se nada estivesse acontecendo? Eu estava ali, parada no meio da sala de estar do nosso apartamento, cercada por 30 pessoas que eu mal conhecia, ouvindo meu próprio marido dizer: "Gente, vocês não imaginam como é difícil sustentar uma fracassada. A Marina nunca conseguiu nem um emprego decente. 3 anos casados e ela ainda vive às minhas custas, feito uma encostada." Os risos ecoaram pela sala como punhaladas. Algumas pessoas tentaram disfarçar o constrangimento, outras riram abertamente. Eu senti o sangue subir para o rosto, as mãos tremendo, segurando o copo de água que havia ido buscar na cozinha. Carlos estava lá, de terno novo, rindo como se tivesse contado a piada mais engraçada do mundo. "Sério, Carlos", disse Roberto, um dos colegas de trabalho dele. "Você precisa dar um ultimato para ela. Mulher tem que trabalhar também, cara." "Já tentei", Carlos respondeu, gesticulando com a cerveja na mão. "Mas ela sempre arruma uma desculpa. Ah, não encontro nada na minha área. Ah, o mercado está difícil. Desculpa de vagabunda." Naquele momento, olhando para o homem com quem eu havia me casado há 3 anos, o homem que prometeu me amar e me respeitar, eu soube que algo dentro de mim tinha se quebrado para sempre. Mas o que nenhum deles sabia, o que nem mesmo Carlos imaginava, era que em menos de 24 horas, minha vida mudaria de uma forma que eles jamais poderiam imaginar. O telefone tocou na manhã seguinte, e a voz do outro lado disse: "Senhora Marina Santos, aqui é do Banco Santander, Departamento de Heranças. Tenho o prazer de informar que os trâmites legais da herança da senhora Eugênia Tavares foram finalizados. O valor de 50 milhões de reais está disponível para saque. Mas para entender como cheguei até aqui, preciso voltar um pouco no tempo. Quando conheci Carlos, há 5 anos, eu era uma arquiteta recém-formada, cheia de sonhos e planos. Trabalhava em um escritório pequeno, mas estava construindo meu portfólio, participando de concursos, sonhando com projetos próprios. Ele era vendedor em uma empresa de materiais de construção, carismático, engraçado, sempre com uma palavra de incentivo. "Você vai longe, Marina", ele costumava dizer, beijando minha testa depois que eu passava noites desenhando projetos. "Tenho certeza de que você vai ser uma arquiteta famosa." Nos casamos depois de 2 anos de namoro. Foi uma cerimônia simples, apenas família e amigos próximos. Eu estava radiante, completamente apaixonada, acreditando que havíamos encontrado nossa alma gêmea um no outro. Os primeiros meses foram maravilhosos. Carlos me apoiava em tudo, comemorava cada pequena vitória no trabalho, me consolava quando algum projeto não dava certo. Éramos parceiros, ou pelo menos eu achava que éramos. A mudança começou sutilmente. Primeiro foram pequenos comentários sobre meu salário. "Amor, você já pensou em procurar algo melhor? Esse escritório paga muito pouco." "Ah, Carlos, eu gosto do que faço. O dinheiro não é tudo." "Claro que não, mas temos contas para pagar. E se a gente quiser comprar uma casa, ter filhos?" Eu entendia a preocupação dele. Realmente meu salário não era alto, e arquitetura é uma área competitiva. Comecei a procurar outras oportunidades, mas o mercado estava difícil mesmo. Foi exatamente nessa época que recebi a ligação da doutora Helena, uma advogada que eu não conhecia. "Senhorita Marina Santos? Meu nome é Helena Carvalho. Sou advogada especializada em direito sucessório. Preciso falar com a senhora sobre a herança da senhora Eugênia Tavares." Meu coração disparou. Tia Eugênia, a irmã mais velha da minha mãe, que havia morrido 2 anos antes. Elas nunca foram próximas. Tia Eugênia tinha se mudado para o exterior ainda jovem, construído uma vida lá, e só voltava ao Brasil esporadicamente. "Herança?" perguntei confusa. Mas tia Eugênia mal nos conhecia. "Pelo contrário, senhora Marina. Ela deixou instruções muito específicas. A senhora é a única herdeira de todos os seus bens." Fiquei em choque.
Doutora Helena explicou que tia Eugênia havia se tornado uma mulher muito rica, investindo em imóveis tanto no Brasil quanto no exterior. Mas havia um problema. Os trâmites legais eram extremamente complexos, envolvendo bens em diferentes países, e poderiam levar até 2 anos para serem concluídos. A senhora precisa entender que isso deve ser mantido em absoluto sigilo até que todos os documentos sejam processados, ela me alertou. Qualquer vazamento de informação pode complicar todo o processo. Eu assinei um termo de confidencialidade ali mesmo, ainda atordoada com a notícia. Quando cheguei em casa, Carlos estava assistindo televisão. Onde você estava? Demorou muito. Tive que resolver umas questões burocráticas da tia Eugênia. Documentos. Ele nem levantou os olhos da TV. Ah, tá. Que chato. Vou tomar uma cerveja. Naquela noite, deitada na cama ao lado dele, eu fiquei imaginando como nossa vida mudaria quando a herança fosse liberada. Não sabia exatamente quanto era. Doutora Helena disse que só poderia dar números exatos depois que tudo fosse finalizado. Mas pela forma como ela falou, era muito dinheiro. Decidi não contar nada para Carlos. Não por maldade, mas porque queria que fosse uma surpresa. Imaginem a cara dele quando descobrisse que estávamos ricos. Talvez pudéssemos viajar, comprar aquela casa que sempre sonhamos, começar nossa família sem preocupações financeiras. Como eu estava enganada. Conforme os meses passaram e os trâmites da herança se arrastavam, Carlos ficou cada vez mais impaciente com minha situação profissional. Eu havia pedido demissão do escritório. Não podia contar o motivo real, então disse que queria me dedicar a projetos freelance. Marina, você está ficando acomodada, ele disse uma noite durante o jantar. Faz 3 meses que você não trabalha direito. Eu estou trabalhando, Carlos. Estou desenvolvendo projetos próprios. Projetos que não rendem nada. Quando foi a última vez que você trouxe dinheiro para casa? Eu engoli em seco. Era difícil explicar sem revelar sobre a herança. Está difícil mesmo, mas... Não tem mais, Marina. Você precisa arranjar um emprego de verdade. Qualquer coisa. Não pode ficar dependendo de mim para tudo. A palavra dependendo doeu. Durante os primeiros anos do nosso casamento, sempre dividimos as despesas. Quando eu trabalhava no escritório, contribuía com minha parte. Agora, com a situação indefinida da herança, realmente estava vivendo do salário dele. Eu vou conseguir algo em breve, prometi. Espero que sim, porque está ficando constrangedor explicar para os amigos por que minha mulher não trabalha. Constrangedor. A palavra ecoou na minha cabeça por dias. Foi a partir daí que os comentários ficaram mais frequentes e mais cruéis. Carlos começou a me comparar constantemente com as mulheres dos amigos dele. A Carla do Roberto foi promovida de novo. Agora ela ganha mais que ele. A esposa do Marcos abriu uma loja online e está bombando. Por que você não faz algo assim, Marina? Fica aí o dia inteiro em casa. Eu tentava explicar que estava trabalhando, que estava desenvolvendo projetos, mas sem poder mostrar resultados concretos. Já que o dinheiro da herança ainda não havia sido liberado, ficava difícil justificar. Durante o primeiro ano de espera, ainda consegui manter a esperança. Doutora Helena me dava atualizações regulares sobre o processo e eu sabia que era questão de tempo. Mas conforme o segundo ano se aproximava e Carlos ficava cada vez mais hostil, comecei a me sentir realmente deprimida. Marina, você está se transformando numa pessoa que eu não reconheço, ele disse um dia chegando do trabalho. Você não tem ambição, não tem garra. Quando te conheci, você era diferente. Eu continuo sendo a mesma pessoa, Carlos. Não, não é verdade. A Marina que eu conheci trabalhava, corria atrás dos sonhos dela. Essa aqui só fica em casa, gastando o meu dinheiro. Meu dinheiro. Como se eu fosse uma estranha vivendo da caridade dele. As discussões ficaram mais frequentes. Carlos chegava do trabalho de mau humor, reclamando de tudo. Da comida, da casa, de mim. Eu tentava ser compreensiva, achando que ele estava estressado com a responsabilidade de sustentar a casa sozinho. Mas cada comentário era como uma facada.
Você sabe quanto custa manter essa casa? Você tem noção dos gastos? Carlos, eu não estou gastando mais do que o necessário. Necessário? Você não trabalha, Marina. Todo gasto seu é desnecessário. Eu comecei a me polular para sair de casa. Quando precisava ir ao mercado, calculava cada centavo. Parei de comprar roupas, parei de ir ao salão, cortei todos os gastos pessoais. Mesmo assim, Carlos encontrava motivos para reclamar. Por que você comprou essa marca de shampoo? A mais barata não serve? Por que você está com a luz acesa no quarto? Eletricidade é de graça? Você ficou quanto tempo no banho? Água também custa dinheiro. Cada dia se tornava uma caminhada sobre cascas de ovos. Eu acordava já preocupada com o que ele ia falar, com que crítica ia fazer. Minha autoestima despencou. Comecei a acreditar que talvez ele estivesse certo, que eu realmente era uma fracassada. Durante esse período, doutora, Helena continuava me dando atualizações sobre a herança. O processo estava caminhando, mas era lento. Bens no exterior, questões tributárias, documentos que precisavam ser traduzidos e reconhecidos em diferentes países. Sei que está sendo difícil esperar, Marina. Ela me disse durante uma de nossas reuniões. Mas posso garantir que vale a pena. Sua tia deixou um patrimônio considerável. Considerável como? Perguntei curiosa. Prefiro não dar números específicos antes de tudo estar finalizado, mas digamos que vocês nunca mais vão precisar se preocupar com dinheiro. Eu saí daquela reunião com o coração mais leve. Logo tudo se resolveria. Logo Carlos veria que estava errado sobre mim. Logo poderíamos ser felizes de novo. Mas quando cheguei em casa, ele estava na sala com 2 amigos tomando cerveja. Oi, amor! Cumprimentei, tentando parecer animada. Onde você estava? Ele perguntou, sem nem olhar para mim. Resolvi algumas coisas na cidade. Coisas importantes, né? Tipo procurar emprego? Os amigos riram. Roberto balançou a cabeça. Carlos, cara, você precisa dar um basta nisso. Minha mulher trabalha desde os 18 anos. Pois é, concordou Marcos. A minha também. Não conseguiria ficar em casa sustentando vagabunda. A palavra vagabunda me atingiu como um tapa na cara. Fiquei ali, parada na porta da sala, ouvindo os 3 rirem como se eu não estivesse presente. Ah, deixa ela, Carlos disse, fazendo um gesto desdenhoso na minha direção. Ela já está acostumada com a vida boa. Saí da sala sem dizer nada. Fui para o quarto e chorei até não ter mais lágrimas. Naquela noite, Carlos chegou à cama como se nada tivesse acontecido. Você está bem? Perguntou tocando meu ombro. Estou... Menti. Olha, desculpa se fui meio duro hoje. É que fico preocupado com nossa situação, sabe? Por um momento, senti um lampejo de esperança. Talvez ele estivesse realmente preocupado. Talvez ainda me amasse. Eu entendo, Carlos. Mas você precisa confiar em mim. As coisas vão melhorar. Eu espero, Marina. Porque não posso ficar sustentando a gente sozinho para sempre. E assim foram os meses seguintes. Períodos de relativa paz, seguidos de explosões de raiva e humilhação. Carlos tinha uma habilidade impressionante de me fazer sentir culpada por tudo. Pela situação financeira, pelo estresse dele, até pelo mau tempo. Se você trabalhasse, eu não precisaria fazer tantas horas extras, ele dizia. Estou ficando doente de tanto trabalhar. Se você trabalhasse, poderíamos sair mais, fazer coisas legais. Reclamava quando eu sugeria algum programa barato. Se você trabalhasse, eu não ficaria tão estressado. Era a resposta para qualquer tentativa de conversa sobre nossos problemas. Eu me tornei uma estranha na minha própria casa. Caminhava na ponta dos pés, falava baixo, evitava fazer qualquer coisa que pudesse irritá-lo. Parei de cozinhar os pratos que eu gostava, porque ele sempre encontrava defeito. Parei de assistir aos programas que me interessavam, porque ele mudava de canal reclamando. Parei de ser eu mesma. Meus pais começaram a perceber que algo estava errado. Quando eles ligavam, eu inventava desculpas para não falar muito tempo. Quando sugeriam visitas, eu desencorajava, com medo de que Carlos fizesse algum comentário constrangedor. Marina, você está bem?
Minha mãe me perguntou durante uma ligação. Sua voz está diferente. Estou bem, mãe. Só um pouco cansada. Cansada de quê? Você não está trabalhando. Até minha própria mãe. A frase dela ecoou na minha cabeça por dias. Será que todo mundo achava que eu era uma vagabunda? Será que Carlos tinha razão? Foi nessa época que comecei a ter insônia. Ficava horas acordada, olhando para o teto, me perguntando como minha vida havia chegado naquele ponto. Quando era criança, sonhava em ser independente, forte, bem-sucedida. E ali estava eu, aos 28 anos, me sentindo como um fardo na vida de todo mundo. Chegou o momento em que comecei a evitar sair de casa. Tinha medo de encontrar conhecidos que perguntassem sobre meu trabalho. Tinha medo dos olhares de pena ou julgamento. Carlos, claro, reclamava disso também. Você está ficando estranha, Marina. Não quer sair, não quer ver ninguém. Está virando uma ermitã. Eu só não estou com vontade. Não está com vontade de nada mesmo. Nem de procurar emprego. Era sempre a mesma ladainha. Emprego, emprego, emprego. Como se fosse a única coisa que determinasse meu valor como pessoa. Foi então que ele começou a falar sobre mim para outras pessoas, mesmo quando eu estava presente. Como se eu fosse invisível, como se minha opinião não importasse. Em reuniões de família, ele contava para todos sobre minha fase difícil. A Marina está passando por uma fase complicada, ele dizia para meus próprios pais. Não consegue se readaptar ao mercado de trabalho. Carlos, eu não preciso que você fale por mim. Eu protestei uma vez. Desculpa, amor. É que fico preocupado com você. Mas o tom dele não era de preocupação. Era de condescendência, como se eu fosse uma criança problemática que ele tinha que explicar para os adultos. Com os amigos dele, era ainda pior. Eu me tornei motivo de piada constante. A Marina está na fase sabática dela. Ele ria. Explorando o potencial de dona de casa. Deve ser bom, né, Marina? Roberto me perguntou uma vez. Vida de madame. Eu sorri amarelo, sem saber o que responder. Qualquer coisa que eu dissesse seria usada contra mim depois. A Marina é uma sonhadora, Carlos continuou. Ainda acredita que pode viver de arte. Arte. Ele falava da minha profissão como se fosse um hobby de criança. Arquitetura como se fosse desenho no papel. Conforme o segundo ano da espera pela herança se aproximava do fim, eu estava completamente destroçada emocionalmente. Havia dias em que eu não conseguia sair da cama, outros em que chorava por horas sem motivo aparente. Carlos atribuía tudo à minha preguiça. Você precisa se mexer, Marina. Depressão é coisa de gente que não tem o que fazer. Talvez eu devesse procurar ajuda profissional, sugeri uma vez. Ajuda profissional? Para quê? Você só precisa arrumar um emprego. Trabalho cura qualquer depressão. Eu desisti de conversar com ele sobre meus sentimentos. Desisti de tentar explicar como me sentia humilhada e desvalorizada. Ele não queria entender. Para ele, eu era apenas um peso, um problema a ser resolvido. Foi nesse estado mental que chegou o mês do aniversário dele. Carlos fez questão de organizar uma festa grande, convidando todos os amigos do trabalho, alguns parentes, vizinhos. Ele estava animado há semanas. Vai ser legal, Marina. Faz tempo que não fazemos uma festa. Eu não estava animada. Sabia que seria mais uma oportunidade para ele me humilhar publicamente. Mas não tinha escolha. Era o aniversário do meu marido. Passei o dia cozinhando, limpando, organizando tudo. Carlos chegou do trabalho e imediatamente começou a encontrar defeitos. Por que você fez esse prato? Ninguém gosta disso. Por que você não comprou mais cerveja? Vai faltar. Por que você não se arrumou melhor? Está parecendo uma mendiga. Eu estava usando um vestido simples, mas limpo e passado. Meu cabelo estava penteado. Tinha me maquiado levemente. Não era um look de festa glamurosa, mas estava apresentável. Desculpa, Carlos. Achei que estava bem. Está ridícula. Vai lá se trocar. Fui para o quarto, olhei no espelho e vi uma mulher cansada, triste, com os olhos sem brilho. Por um momento não me reconheci. Onde estava a Marina confiante que se formou em arquitetura?
Onde estava a mulher que sonhava em projetar casas e escritórios? Onde estava a pessoa que Carlos dizia amar? Troquei de roupa. Coloquei um vestido um pouco mais formal que ele havia me dado no ano anterior. Passei mais batom, tentei sorrir no espelho. Tinha que aguentar mais uma noite. Os convidados começaram a chegar às 8. Carlos foi o anfitrião perfeito. Simpático, engraçado, atencioso com todos. Comigo, mal falava, a não ser para me pedir para buscar mais gelo ou limpar alguma coisa. Marina, vai buscar mais cerveja na geladeira. Marina, recolhe esses pratos. Marina, o banheiro precisa de papel higiênico. Eu era a empregada da própria festa. Enquanto ele conversava e ria com os amigos, eu trabalhava sem parar, servindo, limpando, organizando. Por volta das 10 horas, quando a festa estava no auge, fui à cozinha buscar mais gelo. Podia ouvir as risadas vindo da sala, as conversas animadas. Por um momento, respirei fundo, tentando juntar forças para voltar lá e continuar sorrindo. Foi quando ouvi Roberto perguntar: Carlos, cara, onde está a Marina? Nem vi ela hoje. Ah, ela está aí por algum lugar. Carlos respondeu, com a voz já meio embriagada. Provavelmente escondida em algum canto. Ela não gosta muito de gente. Sério? Por quê? Ah, você sabe como é. Ela está numa fase meio difícil da vida. Parei de mexer no gelo, prestando atenção na conversa. Difícil como? Insistiu Roberto. Carlos deu uma risada amarga. Gente, vocês não imaginam como é difícil sustentar uma fracassada. Senti como se tivesse levado um soco no estômago. Fracassada. Ele me chamou de fracassada na frente de 30 pessoas. A Marina nunca conseguiu nem um emprego decente. Ele continuou. E eu podia imaginar ele gesticulando com a cerveja na mão. 3 anos casados e ela ainda vive às minhas custas, feito uma encostada. As risadas que se seguiram foram como punhaladas. Cada gargalhada era uma confirmação de que todos concordavam com ele, de que todos me viam como ele me via. Uma fracassada, uma encostada, um peso morto. Sério, Carlos, disse uma voz feminina que reconheci como sendo da esposa do Marcos. Você precisa dar um ultimato para ela. Mulher tem que trabalhar também. Já tentei, Carlos respondeu, e podia sentir a diversão na voz dele. Mas ela sempre arruma uma desculpa. Ah, não encontro nada na minha área. Ah, o mercado está difícil. Desculpa de vagabunda. Vagabunda. Ali, na frente de 30 pessoas, meu marido me chamou de vagabunda. Poxa, que situação chata, comentou alguém. Chata é pouco, Carlos concordou. Vocês sabem quanto custa manter uma casa? E ela aí, o dia inteiro sem fazer nada, gastando meu dinheiro como se fosse dela. E você deixa? Perguntou Roberto. O que eu posso fazer? Ela é minha esposa. Mas juro que às vezes penso se não seria melhor. Ele não terminou a frase, mas o silêncio eloquente disse tudo. Seria melhor sem mim. Seria melhor se eu simplesmente desaparecesse da vida dele. Fiquei ali, parada na cozinha, segurando o balde de gelo, enquanto lágrimas desciam pelo meu rosto. 3 anos. 3 anos de casamento, de promessas, de para sempre. E era assim que ele falava de mim quando achava que eu não estava ouvindo. Cara, você precisa ser mais duro com ela, aconselhou Marcos. Minha mulher sabe que se não trabalhar, não come. Mais risadas. Como se minha situação fosse um grande entretenimento para todos. Vocês têm razão, Carlos concordou. Preciso parar de ser bonzinho. Ou ela se vira ou... De novo, o silêncio eloquente. Ou o quê? Ou ele me abandonaria, ou pediria o divórcio, ou me expulsaria de casa. Enxuguei as lágrimas rapidamente quando ouvi passos se aproximando da cozinha. Era a esposa do Roberto. Oi, Marina. Estava procurando você. Precisa de ajuda? Não, obrigada, consegui dizer, tentando manter a voz firme. Só estava pegando mais gelo. Que festa legal. O Carlos está muito animado. É, ele gosta de comemorar. Ela me olhou por um momento, como se fosse dizer alguma coisa, mas depois apenas sorriu e voltou para a sala.
Respirei fundo, peguei o balde de gelo e voltei para a festa. Carlos estava no centro da sala, contando alguma história engraçada do trabalho. Quando me viu, fez um gesto impaciente. Marina, finalmente! Onde você estava? Pessoal está sem bebida. Passei o resto da noite servindo bebidas, recolhendo pratos, limpando o que sujava. Ninguém mais tocou no assunto da minha situação profissional, mas eu sentia os olhares. Olhares de pena, de julgamento, de curiosidade. Todos sabiam. Todos haviam ouvido Carlos me chamando de fracassada e vagabunda. A festa acabou por volta da meia-noite. Ajudei a limpar tudo. Guardei a comida que sobrou, lavei os pratos. Carlos estava eufórico, comentando como a festa havia sido um sucesso. Foi demais, né? Todo mundo se divertiu. Foi, concordei, secando os pratos. Você ficou meio quieta hoje. Está tudo bem? Por um momento, pensei em confrontá-lo, em dizer que havia ouvido tudo, que sabia como ele falava de mim pelas costas, mas não tive coragem. Ou talvez não tivesse mais energia para brigar. Estou bem, só cansada. Imagino. Deve ser difícil trabalhar tanto num dia só. Ele disse, e eu não soube se era ironia ou se ele realmente não percebia a contradição. Fomos para a cama em silêncio. Carlos dormiu imediatamente, roncando baixinho. Eu fiquei acordada, olhando para o teto, sentindo como se minha vida tivesse chegado ao fundo do poço. Fracassada, encostada, vagabunda. As palavras ecoavam na minha cabeça como uma melodia cruel. Era assim que meu marido me via. Era assim que ele me apresentava para o mundo. Pensei em ligar para minha mãe. Mas o que eu diria? Que meu casamento estava destroçado? Que eu estava vivendo como uma prisioneira na minha própria casa? Que o homem que prometeu me amar me humilhava publicamente? Pensei em ligar para a doutora Helena, perguntar se havia alguma novidade sobre a herança. Mas eram 2 da manhã, e ela já havia me dito que seria questão de semanas para a finalização. Semanas. Apenas algumas semanas e tudo mudaria. Se ao menos eu conseguisse aguentar mais um pouco. Acabei adormecendo só de manhã, quando Carlos já estava se levantando para trabalhar. Ele tomou banho, se vestiu, tomou café, tudo sem dizer uma palavra para mim. Quando estava saindo, apenas disse: "Vou trabalhar. Alguém tem que sustentar essa casa." A porta bateu com força, e eu fiquei sozinha com meus pensamentos e minha dor. Fiquei na cama até quase meio-dia, sem vontade de me levantar. Quando finalmente me levantei, a casa ainda estava bagunçada dos restos da festa. Copos esquecidos, cinzeiros cheios, o cheiro de cerveja impregnado no ar. Comecei a limpar mecanicamente, tentando não pensar em nada. Mas as palavras de Carlos continuavam ecoando na minha cabeça. Fracassada, encostada, vagabunda. Talvez ele estivesse certo. Talvez eu realmente fosse tudo isso. Talvez eu merecesse toda a humilhação, todo o desprezo. Talvez... O telefone tocou às 2 da tarde, interrompendo meus pensamentos sombrios. Era um número que eu não reconhecia. Alô? Senhora. Marina Santos? Sim, sou eu. Aqui é do Banco Santander, Departamento de Heranças. Meu nome é Dr. Rodrigo Silva. Tenho o prazer de informar que os trâmites legais da herança da senhora Eugênia Tavares foram finalizados. Meu coração parou. Depois, disparou. Como? Quer dizer que... Isso mesmo, senhora. O valor de 50 milhões de reais está disponível para saque. Além disso, a senhora também herdou um portfólio de imóveis avaliado em aproximadamente 30 milhões. 50 milhões. 30 milhões. 80 milhões de reais no total. Senhora, está me ouvindo? Sim, eu... Desculpe, é que foi uma surpresa. Imagino. A doutora Helena Carvalho gostaria de encontrá-la hoje mesmo para finalizar os últimos detalhes. A senhora poderia comparecer ao escritório às 4 da tarde? Claro, claro. Eu estarei lá. Perfeito. E parabéns, senhora Marina. A senhora é uma mulher muito rica. Desliguei o telefone com as mãos tremendo. 80 milhões de reais. 80 milhões. Olhei ao redor da casa bagunçada,
Lembrei das palavras de Carlos na noite anterior. Pensei em todos os meses de humilhação e, pela primeira vez em 2 anos, sorri de verdade. Tomei um banho demorado, me arrumei com cuidado e saí para encontrar a doutora Helena. No caminho, passei pela empresa onde Carlos trabalhava, Materiais de Construção Mendonça em Associados. Sempre que passava por ali, sentia uma pontada de tristeza, lembrando de como ele falava mal de mim para os colegas. Hoje, olhei para o prédio pequeno e pensei: interessante. O escritório da doutora Helena ficava no centro da cidade, um prédio elegante de vidro e aço. Quando cheguei, ela me recebeu com um sorriso enorme. Marina, finalmente chegou o grande dia. Ela me levou para sua sala e espalhou documentos sobre a mesa. Contratos, escrituras, extratos bancários. Era impressionante ver minha assinatura em tantos papéis oficiais. Sua tia era uma mulher extraordinária. Doutora. Helena comentou enquanto organizávamos os documentos. Começou com uma pequena herança dos pais e construiu um império imobiliário. Ela me disse que escolheu você como herdeira porque viu potencial em você. Potencial? Perguntei curiosa. Sim. Ela acompanhava sua carreira pela internet, viu seus projetos de arquitetura. Disse que você tinha visão e talento, que só precisava de uma oportunidade. Lágrimas começaram a descer pelo meu rosto. Alguém havia acreditado em mim. Alguém havia visto valor no meu trabalho quando nem eu mesma conseguia mais ver. Ela deixou uma carta para você. Doutora Helena continuou, me entregando um envelope lacrado. Abri com mãos trêmulas. A letra era delicada, cuidadosa. Querida Marina, se você está lendo isto, significa que os trâmites finalmente foram concluídos. Peço desculpas pela demora. Questões legais internacionais são sempre complicadas. Espero que estes recursos permitam que você realize todos os seus sonhos. Lembre-se, você é mais forte do que imagina, mais talentosa do que acredita, e merece todo o sucesso do mundo. Use bem este dinheiro. Use-o para ser feliz. Com amor, tia Eugênia. Chorei por uns 5 minutos ali mesmo, no escritório. 2 anos de espera, 2 anos de humilhação, 2 anos me sentindo inútil, e agora descobria que alguém acreditava em mim desde o início. Agora vamos aos detalhes práticos, doutora Helena disse, me oferecendo um lenço. O dinheiro já está depositado em uma conta que abrimos em seu nome. Aqui estão os cartões e documentos, e esta pasta contém informações sobre os imóveis. Comecei a folhear a pasta e quase desmaiei. Tia Eugênia possuía propriedades em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, além de apartamentos em Miami e Lisboa. Mas o que me chamou a atenção foi uma entrada específica. Edifício Comercial Mendonça, Rua das Palmeiras, 450. Doutora Helena, perguntei, com o coração disparando. Este edifício aqui? É aquele prédio comercial no centro da cidade? Sim, exatamente. Sua tia comprou há 3 anos. É um investimento excelente. Está sempre com ocupação total. Era o prédio onde Carlos trabalhava. O prédio da empresa Materiais de Construção Mendonça em Associados. Eu era a proprietária do prédio onde meu marido trabalhava. Quem são os inquilinos principais? Perguntei, tentando manter a voz calma. Deixe-me ver. Temos um escritório de contabilidade, uma clínica médica e a empresa que ocupa o andar inteiro do térreo. Materiais de Construção Mendonça em Associados. O universo tem um senso de humor peculiar. Marina, você está bem? Ficou pálida. Estou ótima, respondi fechando a pasta. Melhor do que estive em anos. Saí do escritório da doutora Helena me sentindo uma pessoa completamente diferente. Não apenas pelos 80 milhões de reais, embora isso, obviamente, mudasse tudo, mas pela sensação de ter recuperado minha dignidade, minha autoestima, meu valor como pessoa. No caminho para casa, parei em uma loja de roupas caras que sempre admirei de longe. A vendedora me olhou com certo desprezo. Eu ainda estava vestida de forma simples, como uma fracassada, nas palavras do meu marido. Posso ajudá-la? Ela perguntou com aquele tom que significava claramente:
Você não tem dinheiro para comprar nada aqui. Sim, gostaria de ver alguns vestidos. Respondi calmamente. Que tipo de vestido? Para que ocasião? Para confrontar meu marido. Ela me olhou confusa, mas me mostrou algumas opções. Experimentei um vestido preto elegante, sapatos de salto alto, uma bolsa de couro legítimo. Quando chegou a hora de pagar, entreguei meu novo cartão Black. Nossa! Ela disse, mudando completamente o tom de voz. Desculpe se fui um pouco fria antes. É que recebemos muitas pessoas que só vêm para olhar. Eu entendo. Respondi, assinando o recibo. Às vezes as aparências enganam. Cheguei em casa às 6 da tarde. Carlos ainda não havia voltado do trabalho. Tomei outro banho, me arrumei cuidadosamente, coloquei o vestido novo. Quando me olhei no espelho, vi novamente a Marina confiante que havia desaparecido nos últimos 2 anos. Carlos chegou às 7h30, como sempre, cansado e mal-humorado. Quando me viu na sala, parou na porta. Por que você está toda arrumada? Vai sair? Não, estava esperando você chegar. Esperando por quê? Para conversarmos. Ele bufou, jogou a pasta na mesa e afrouxou a gravata. Marina, não estou com humor para suas conversas dramáticas. Foi um dia difícil no trabalho. Imagino. Deve ser estressante trabalhar no prédio da Rua das Palmeiras. Como você sabe onde fica meu trabalho? Ele perguntou, franzindo a testa. Eu sei muitas coisas, Carlos. Mais do que você imagina. Ele me olhou com desconfiança, mas foi até a geladeira pegar uma cerveja. Seja como for, preciso relaxar. Depois conversamos. Não, Carlos. Vamos conversar agora. Alguma coisa no meu tom fez ele parar e me olhar com mais atenção. O que aconteceu com você? Está estranha. Estranha como? Tipo uma fracassada? Uma encostada? Uma vagabunda? Ele ficou pálido. Marina, Você o quê, Carlos? Achava que eu não tinha ouvido? Olha, eu estava bêbado ontem. Falei umas bobagens. Bobagens? Levantei da poltrona, caminhando em sua direção. Você me chamou de fracassada na frente de 30 pessoas. Me chamou de vagabunda. Disse que era difícil me sustentar. Marina, eu não queria... Queria sim, Carlos. Você queria muito, porque é exatamente isso que você pensa de mim há 2 anos. Ele engoliu em seco, sem saber o que dizer. Sabe o que é interessante? Continuei, indo até minha bolsa nova e tirando alguns papéis. Ontem você disse para seus amigos que eu nunca consegui nenhum emprego decente, que vivo às suas custas, que sou uma vagabunda sustentada. Marina, por favor. Hoje eu descobri algo muito interessante sobre empregos e sustento. Estendi os papéis para ele. Carlos os pegou com as mãos tremendo ligeiramente. O que é isso? Leia. Ele começou a ler e a cor desapareceu completamente do seu rosto. Marina, Isso não pode ser verdade. 50 milhões de reais em conta corrente, 30 milhões em imóveis, 80 milhões no total. Fiz uma pausa, saboreando o momento. Herança da minha tia Eugênia. Carlos deixou os papéis caírem no chão. 80 milhões? Isso mesmo. A fracassada aqui é milionária, Carlos. A vagabunda que vive às suas custas tem mais dinheiro do que você pode sonhar em ganhar em 10 vidas. Ele se deixou cair na poltrona, ainda em choque. Mas por que você não me contou? Porque os trâmites legais levaram 2 anos para serem concluídos. Eu não podia falar nada até hoje. 2 anos. Ele murmurou, e viu o exato momento em que ele entendeu. Você sabia disso há 2 anos? Sabia. E me deixou falar todas aquelas coisas. Deixei. Queria ver até onde sua verdadeira personalidade ia. Queria descobrir quem você realmente era quando achava que eu dependia de você. Carlos passou a mão pelo cabelo, claramente desesperado. Marina, Olha, eu sei que fui duro com você às vezes, mas... Duro? Ri, mas não era uma risada alegre. Carlos, você me humilhou sistematicamente por 2 anos. Me fez sentir inútil, fracassada, um fardo. Ontem você me chamou de vagabunda na frente de 30 pessoas. Eu estava bêbado, não pensei no que estava falando. Pessoas bêbadas falam a verdade, Carlos.
Você disse exatamente o que pensa de mim. Ele se levantou da poltrona, tentando se aproximar de mim. Marina, por favor, eu te amo. Sei que cometi erros, mas posso mudar. Te amo também, Carlos, respondi. E vi um lampejo de esperança nos olhos dele. Ou pelo menos amava. Amava o homem que você fingia ser no início do nosso relacionamento. Eu ainda sou esse homem. Não, não é. Esse homem nunca me chamaria de vagabunda. Esse homem nunca me humilharia publicamente. Esse homem me apoiaria nos momentos difíceis. Não me chutaria quando eu já estivesse no chão. Carlos começou a chorar. Lágrimas reais descendo pelo rosto. Marina, por favor, me dá uma chance. Eu posso mudar, eu juro. Por um momento senti pena dele. Por um momento pensei em perdoar, em tentar reconstruir nosso relacionamento. Mas então lembrei de cada humilhação, cada comentário cruel, cada noite que chorei sozinha. Você quer mudar, Carlos? Então vou te dar uma oportunidade. Sério? Ele perguntou, limpando as lágrimas. Sério, mas não do jeito que você imagina. Peguei minha bolsa e tirei outro conjunto de papéis. Lembra do prédio onde você trabalha? Rua das Palmeiras, 450? Claro. Por quê? Eu sou a proprietária desse prédio. Se antes ele estava pálido, agora ficou completamente branco. Como assim? Entre os imóveis que herdei da minha tia, está o edifício onde você trabalha. Ou seja, tecnicamente, você paga aluguel para mim. Carlos se sentou pesadamente na poltrona, colocando a cabeça entre as mãos. Meu Deus! Mas aqui está sua oportunidade de mudar, continuei. Amanhã de manhã vou até a empresa onde você trabalha. Vou conversar com seu chefe, o Sr. Mendonça. Marina, não. Vou contar para ele que sou a proprietária do prédio. E vou fazer uma proposta. Ou ele me vende a empresa, ou eu rescindo o contrato de aluguel e ele precisa encontrar um novo local. Você não pode fazer isso. Posso sim. E vou fazer. A empresa vai ser minha até o final da semana. Carlos me olhou com uma mistura de desespero e raiva. E eu? O que vai acontecer comigo? Você vai trabalhar para mim. Diretamente para mim. Como assim? Sorri. E dessa vez foi um sorriso genuíno. Você vai continuar fazendo exatamente o mesmo trabalho que faz hoje. Vendendo materiais de construção. Mas agora sua chefe será a vagabunda que você sustentou por 2 anos. A ironia da situação era deliciosa. Carlos, que passou meses reclamando que me sustentava, agora descobria que seu sustento dependia literalmente de mim. Marina, isso é humilhante. Humilhante? Fingir surpresa. Por que seria humilhante trabalhar para sua esposa? Você não me disse várias vezes que qualquer trabalho vale a pena? Que o importante é não ser um parasita? Ele não tinha resposta para isso. Mas eu vou ser justa com você. Continuei. Você vai ganhar uma nova oportunidade. Se conseguir provar que mudou, que me respeita, que valoriza nosso casamento, talvez possamos reconstruir nossa relação. E se eu não conseguir? Aí você pode procurar outro emprego e outro lugar para morar. A ameaça estava clara. Carlos entendeu perfeitamente. Quanto tempo eu tenho? Ele perguntou derrotado. O tempo que for necessário. Não há prazo. Mas também não há segunda chance. Da próxima vez que você me desrespeitar, me humilhar ou me tratar como inferior, acabou. Naquela noite, Carlos foi para a cama em silêncio. Eu fiquei na sala, pensando em tudo o que havia acontecido. Em poucas horas, minha vida havia mudado completamente. Não apenas por causa do dinheiro, mas porque eu havia recuperado minha dignidade. Na manhã seguinte, me levantei cedo, me arrumei cuidadosamente e fui até a empresa de materiais de construção. O Sr. Mendonça, um homem na casa dos 60 anos, me recebeu em sua sala. Em que posso ajudá-la, senhora? Meu nome é Marina Santos e sou proprietária deste prédio. Ele franziu a testa, claramente confuso. Como assim? O proprietário é uma empresa de investimentos. Que me pertence, herdei recentemente. Mostrei os documentos e ele os examinou cuidadosamente. Meu Deus, é verdade. A senhora é mesmo a proprietária. Exato.
e gostaria de fazer uma proposta. Expliquei que queria comprar a empresa dele. No início, ele resistiu, disse que não estava à venda. Mas quando mencionei que tinha outras opções, como não renovar o contrato de aluguel, ele começou a se mostrar mais interessado. Qual seria sua oferta? Ele perguntou. Ofereci um valor justo, acima do mercado. Não era uma questão de dinheiro. Eu tinha mais do que suficiente. Era uma questão de justiça poética. Preciso de alguns dias para pensar, ele disse. Claro, mas preciso de uma resposta até sexta-feira. Quando saí da empresa, vi Carlos chegando para trabalhar. Ele me viu no estacionamento e veio correndo. Marina, o que você está fazendo aqui? Conhecendo meu novo investimento. Você realmente vai comprar a empresa? Já fiz a oferta. Até sexta eu tenho a resposta. Durante o resto da semana, Carlos ficou visivelmente nervoso. Chegava em casa todos os dias perguntando se havia novidades, se o Sr. Mendonça havia tomado uma decisão. Por que você está tão ansioso? Perguntei uma noite. Não é apenas um trabalho qualquer? Não foi você quem disse que qualquer emprego serve? Ele não respondeu, mas vi que estava entendendo a lição. Na quinta-feira, o Sr. Mendonça me ligou. Senhora Marina, aceito sua proposta. Quando podemos assinar os papéis? Amanhã de manhã. Na sexta-feira, me tornei oficialmente proprietária da Materiais de Construção Mendonça em Associados. A primeira coisa que fiz foi convocar uma reunião com todos os funcionários. Pessoal, meu nome é Marina Santos, e a partir de hoje sou a nova proprietária desta empresa. Vi Carlos no fundo da sala, pálido e tenso. Os outros funcionários pareciam curiosos, mas não particularmente preocupados. Quero deixar claro que não haverá demissões. Todos que quiserem continuar trabalhando aqui são bem-vindos. Haverá apenas algumas mudanças na gestão. Passei a reunião explicando minha visão para a empresa, meus planos de expansão, as melhorias que pretendia implementar. Quando terminei, chamei Carlos para uma conversa particular em minha nova sala, que até aquela manhã era a sala do Sr. Mendonça. Sente-se, disse, apontando para a cadeira em frente à minha mesa. Marina, agora você vai me ouvir com atenção. A partir de hoje você trabalha para mim, diretamente para mim. Vai continuar na área de vendas, mas agora vai me reportar todos os resultados. Tudo bem. E quero deixar uma coisa muito clara. Aqui na empresa, você me trata como sua chefe. É senhora Marina ou Marina. Nunca apenas Marina ou amor ou qualquer outra coisa. Entendido? Ele engoliu em seco. Entendido, senhora Marina. Ótimo, agora pode voltar ao trabalho. Quando Carlos saiu da sala, senti uma satisfação profunda. Não era vingança, era justiça. Durante 2 anos, ele me fez sentir inferior, dependente, inútil. Agora ele ia sentir na pele o que era depender de alguém que ele havia desrespeitado. As semanas seguintes foram reveladoras. Carlos chegava em casa todos os dias contando como havia sido estranho trabalhar para mim. É diferente, ele admitiu uma noite durante o jantar. Você é uma chefe muito competente. Surpreso? Perguntei. Um pouco, ele confessou. Você tem ideias que eu nunca pensei. E os fornecedores te respeitam muito. Era verdade. Minha formação em arquitetura me dava uma compreensão diferente do negócio de materiais de construção. Eu sabia do que estava falando quando discutia especificações técnicas, quando negociava contratos, quando planejava estratégias de venda. Sabe, Carlos continuou, eu acho que nunca te dei o devido valor. Não, você nunca deu. Você pode me perdoar? Olhei para ele por um longo momento. Nas últimas semanas ele havia mudado. Não drasticamente, mas havia mudado. Era mais respeitoso em casa, mais atencioso, mais considerado. Carlos, perdão não é algo que se pede uma vez e pronto. Perdão é algo que se conquista todos os dias. Eu entendo. Você me machucou muito. Não apenas com as palavras de ontem, mas com 2 anos de desrespeito constante. Eu sei. E me arrependo. Arrependimento também não basta.
Você precisa me mostrar que realmente mudou. Durante os meses seguintes, Carlos se esforçou genuinamente para mudar. Na empresa, era um funcionário exemplar, pontual, dedicado, respeitoso. Em casa, voltou a ser atencioso, carinhoso, parceiro. Mas eu ainda não conseguia esquecer completamente. Às vezes, quando ele falava algo ou fazia algum gesto, eu lembrava das humilhações passadas. A confiança, uma vez quebrada, é difícil de reconstruir. Foi então que aconteceu algo inesperado. Roberto, um dos amigos que estavam na festa fatídica, apareceu na empresa uma tarde. Ele precisava de materiais para uma reforma, e Carlos o estava atendendo. Marina? Roberto me viu no corredor e ficou confuso. O que você está fazendo aqui? Trabalho aqui, respondi simplesmente. Ah, que bom, conseguiu um emprego. Carlos, que estava mostrando catálogos para Roberto, ficou vermelho. Roberto, na verdade, Roberto, eu interrompi. Eu sou a proprietária desta empresa. O queixo dele caiu. Como assim? Eu comprei a empresa alguns meses atrás. O Carlos trabalha para mim agora. Roberto olhou de mim para Carlos, claramente tentando processar a informação. Mas você não estava desempregada? O Carlos sempre dizia. O Carlos dizia muitas coisas, respondi calmamente. Nem todas verdadeiras. Naquele momento, vi Carlos se encolher de vergonha. Ele sabia que Roberto estava lembrando da festa, das coisas que ele havia dito sobre mim. Marina, Carlos murmurou. Talvez possamos conversar sobre isso depois. Não há nada para conversar, Carlos. Roberto, precisa de mais alguma coisa? Posso pedir para outro vendedor atendê-lo? Não, Roberto disse rapidamente. O Carlos pode continuar me atendendo. Quando me afastei, ouvi Roberto perguntando baixinho. Cara, que história é essa? Você não disse que sua mulher era uma fracassada? Não ouvi a resposta de Carlos, mas imagino que tenha sido constrangedora. Naquela noite, Carlos chegou em casa particularmente quieto. Durante o jantar, ele finalmente falou. Marina, sobre hoje, com o Roberto, o que tem? Eu sei que foi constrangedor, para você e para mim. Foi constrangedor para você, Carlos. Para mim foi libertador. Como assim? Finalmente uma das pessoas que ouviram você me chamando de fracassada descobriu a verdade. Descobriu quem realmente sustenta quem nesta relação. Carlos suspirou profundamente. Você nunca vai me perdoar completamente, vai? A pergunta me pegou de surpresa. Fiquei em silêncio por um momento, pensando honestamente sobre ela. Carlos, perdoar não significa esquecer. Perdoar não significa fingir que nada aconteceu. Perdoar significa escolher não usar o passado como arma no presente. E você escolheu me perdoar? Estou escolhendo tentar. Todos os dias eu acordo e escolho tentar. Mas você também precisa escolher, todos os dias, ser uma pessoa melhor do que era. Ele assentiu com lágrimas nos olhos. Eu escolho, Marina. Todos os dias eu escolho. Foi a partir daquele dia que começamos lentamente a reconstruir nosso relacionamento. Não voltou a ser como antes. Seria impossível. Mas se tornou algo novo, mais maduro, mais honesto. Carlos nunca mais me desrespeitou publicamente. Nunca mais fez comentários depreciativos sobre mim ou meu trabalho. Quando alguém perguntava sobre minha situação profissional, ele respondia com orgulho. Minha esposa é empresária, muito bem-sucedida. 6 meses depois de ter comprado a empresa, decidi fazer algumas mudanças. Promovi Carlos para gerente de vendas, não por favorecimento, mas porque ele realmente havia se mostrado competente e dedicado. Marina, quer dizer, senhora Marina, ele me disse no dia em que anunciei sua promoção. Obrigado pela oportunidade. Você conquistou essa promoção, Carlos, com trabalho e dedicação. Eu sei, mas também sei que você poderia ter me demitido há muito tempo. Poderia ter tornado minha vida impossível. Mas não fez, porque eu quis te dar uma chance de mostrar quem você realmente era, por baixo de toda aquela arrogância e desrespeito. E o que você descobriu? Sorri para ele.
Descobri que você é capaz de ser um homem melhor do que pensava. Um ano depois de ter recebido a herança, organizei uma festa em nossa casa. Convidei todos os mesmos amigos que estavam presentes na festa fatídica do aniversário de Carlos. Alguns dos mesmos rostos, algumas das mesmas pessoas que riram quando ele me chamou de fracassada. Mas dessa vez, era diferente. Eu estava usando um vestido caro, joias elegantes, confiante e sorridente. Carlos estava ao meu lado, orgulhoso e respeitoso. Pessoal, ele disse durante um brinde, quero aproveitar para falar sobre minha esposa. Senti meu coração acelerar. Por um momento, temi que ele fosse dizer algo constrangedor novamente. Durante muito tempo, eu não soube reconhecer o valor dela. Achei que sucesso se media apenas em salário mensal, em horário de trabalho, em coisas superficiais. Olhei para ele surpresa com a direção do discurso. Hoje eu sei que Marina sempre foi uma mulher extraordinária, inteligente, talentosa, determinada, e eu tive a sorte de ela me perdoar por ter sido cego a isso. Os convidados aplaudiram. Roberto, que estava presente, me olhou com uma expressão de respeito que não existia um ano antes. E agora? Carlos continuou. Ela é não apenas minha esposa, mas também minha chefe. E posso dizer com orgulho que trabalhar para ela tem sido uma das melhores experiências da minha carreira. Mais aplausos. Algumas pessoas riram, mas era uma risada de admiração, não de deboche. Depois da festa, quando estávamos limpando a casa juntos, Carlos me perguntou: como você se sente agora, comparado com a festa do ano passado? Pensei por um momento. Sinto que finalmente sou vista pelo que sempre fui. E eu sinto que finalmente consigo ver quem você sempre foi. Sorrimos um para o outro. Não era o final perfeito dos contos de fada, mas era algo melhor. Era real. Hoje, 2 anos depois de receber a herança, posso dizer que minha vida mudou de formas que eu nunca imaginei. Não apenas financeiramente, mas emocionalmente, psicologicamente. Eu recuperei minha autoestima, minha confiança, meu senso de valor próprio. A empresa prospera sob minha gestão. Expandimos para 3 filiais, triplicamos o faturamento, nos tornamos referência na região. Carlos é realmente um excelente gerente de vendas, e trabalhamos bem juntos profissionalmente. Nosso casamento também evoluiu. Não voltamos a ser aquele casal apaixonado e ingênuo do início, mas nos tornamos parceiros de verdade. Respeitamo-nos mutuamente, apoiamo-nos, crescemos juntos. Às vezes, quando estou na minha sala na empresa, olhando pela janela, lembro daquela noite terrível em que Carlos me chamou de fracassada na frente de 30 pessoas. Lembro da dor, da humilhação, da sensação de que minha vida havia chegado ao fundo do poço. E então sorrio, porque agora sei que às vezes é necessário chegar ao fundo do poço para descobrir que somos capazes de construir uma escada e subir mais alto do que jamais imaginamos. Vocês sabem, essa experiência me ensinou que às vezes precisamos passar pelo vale mais escuro para descobrir nossa própria luz. Tenho certeza de que muitos de vocês já passaram por situações parecidas, onde se sentiram subestimados ou traídos. Gostaria muito de saber, qual foi o momento em que vocês descobriram sua própria força? Compartilhem suas histórias nos comentários abaixo. Vocês não imaginam como essas experiências podem inspirar outras pessoas que estão passando por momentos difíceis. E se esta história tocou seu coração de alguma forma, deixem um like para que mais pessoas possam encontrar essas narrativas de superação. Às vezes, tudo o que precisamos é saber que não estamos sozinhos em nossas lutas. Lembrem-se, vocês são mais fortes do que imaginam, mais valiosos do que acreditam e merecem todo o respeito e amor do mundo. Nunca deixem ninguém fazê-los sentir o contrário.